Bom, Cláudia, hoje houve uma operação da Polícia Federal para investigar suposto caso de superfaturamento na venda de testes para a Covid-19 sem licitação. O trabalho foi feito pela Polícia Federal, foi deflagrada a operação pela Polícia Federal, porém com informações do Tribunal de Contas do Estado. E a repórter Gorete Santos é quem explica para nós mais a respeito do trabalho do TCE. Gorete Santos. Joss, nós falávamos há pouco a respeito da operação da Polícia Federal que investiga o superfaturamento dos testes da Covid-19 em pelo menos 4 municípios aqui do estado, mas que é indício também desse esquema criminoso em muitos outros. Foi um trabalho iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado, que montou uma comissão ainda no mês de abril para fazer uma avaliação, um rastreamento dos recursos enviados pelo governo federal e aplicados contra a pandemia aqui no Piauí. A gente vai conversar sobre isso agora com o auditor de controle externo do TCE, Luiz Batista. Esse trabalho começou pelo município de Picos. O que foi verificado inicialmente por essa comissão? Boa tarde. Boa tarde. O tribunal, como bem foi dito, instituiu essa comissão no mês de abril e desde então vem verificando todos os processos que são publicados com alguma relação, contratações referentes ao enfrentamento à pandemia do Covid-19. E um tipo de contratação que tem nos chamado bastante atenção é a aquisição destinada à contratação de testes rápidos. Neste aspecto, um dos processos que se verificou foi na Prefeitura de Picos, um processo de contratação na ordem de R$637 mil, onde foram contratados testes rápidos para realizar na população municipal. Ao analisar esse processo em mais detalhes, verificou-se que todas as propostas de preço contidas no processo havia indício de que tinham sido construídas pela mesma empresa. A partir disso, foi instruído o processo de auditoria aqui no tribunal e posteriormente verificou-se que essa conduta que se observou no processo de Picos se repetia em outros 28 municípios. A partir disso, nesses 2 processos que foram instaurados no Tribunal de Contas do Estado, houveram decisões cautelares. O plenário do tribunal decidiu que deveriam ser suspensos os pagamentos a essa empresa por todos esses municípios, o plenário com auxílio do Ministério Público de Contas, e desde então as informações foram repassadas pelo TCE aos outros órgãos que fazem parte da rede de controle. Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, DENASUS, Polícia Federal, são vários órgãos que compõem a rede de controle no estado do Piauí. O tribunal instruiu o processo dentro de suas competências e encaminhou para que os outros órgãos prossigam na fiscalização nas esferas civil e penal. Então foi o que desencadeou a operação reagente na manhã de hoje. Qual que é o próximo passo agora que o Tribunal de Contas do Estado deve dar em relação a esse processo, auditor? O tribunal, em um momento inicial, como mencionei, já determinou a suspensão dos pagamentos, que já foi realizado por vários municípios. Alguns municípios, inclusive, a partir do relatório do Tribunal de Contas, já realizaram o distrato dos contratos que estavam em vigência. A partir de então, o processo está em fase de contraditório, devendo tanto os gestores públicos quanto os particulares mencionados no processo apresentar suas razões e suas defesas. E ao final do processo poderá acarretar desde multa a eventual impossibilidade de contratação com o poder público. Caso se verifique que houve dano ao erário, a obrigação de reparar esse dano. São várias as possibilidades que podem ocorrer ao final do processo. Muito obrigada, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Batista, trazendo mais detalhes acerca dessa operação que foi deflagrada hoje aqui no estado do Piauí. Joelson. Tá aí Gorete Santos trazendo essa informação. A importância do trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas, né, Cláudia? E uma coisa interessante, Joelson, um trabalho que o Tribunal de Contas do Estado vem fazendo de acordo com a filosofia diferente do que era feito no passado de décadas atrás, em que as contas só eram verificadas e auditadas depois de encerrada a gestão. De uns anos para cá, o Tribunal de Contas passou a fazer fiscalizações e auditorias concomitantes. Isso permite que, em caso de irregularidade, a fraude seja descoberta a tempo de ser sanada e evitar um prejuízo maior aos cofres públicos, porque é muito mais difícil depois recuperar o dinheiro que já foi pago. Quando esse trabalho de fiscalização é concomitante com a ação, é possível chegar a uma operação como essa que foi desencadeada hoje pela Polícia Federal nos municípios piauienses.